Olá, tudo bem? Como vocês estão? Hoje temos mais uma live que é diferente das demais, né? A gente está aqui criando uma estrutura e hoje é um tipo de live que chamamos de live especial, porque é uma live onde o objetivo dela é trocarmos muito mais os assuntos aqui entre eu e e vocês poderem tirar dúvidas sobre os temas que eu já abordei, é, os temas de lives que eu já trouxe, tá? É uma live pra gente criar um tema novo também, de repente pode surgir algo novo. A gente pode conversar aqui nessa live. Também temos sugestões de outras ideias, né? Como chamar um convidado. Eu acho que vai ser bem interessante a gente fazer isso. E aí a gente vai seguindo, vocês vão conhecendo, tá bom? Vão conhecendo como é que vai, né, vai acontecendo, a gente vai dando ideias. É, é isso, vamos construindo juntos. Lembrando que semana que vem é a semana da Live Music. E a gente já vai, né, aqui sugerir, perguntar novos temas para vocês, novas músicas que a gente pode sugerir para abordar. E vocês vão poder escolher, né, no post da semana que vem, é, a música que vocês vão querer para o próximo mês, tá? E nos stories, durante essa semana e a próxima, até antes do próximo post, a gente vai escolher qual vai ser de fato a música, tá bom? De acordo com o que vocês colocaram no post, de acordo com o que vocês falarem comigo. Boa noite, Ivla. Boa noite, Thaís. Muito obrigada, gente. Então, estivemos falando sobre luto, né? Nesse mês de novembro. Hoje é dia 16, a gente tá no meio ainda de novembro, né? E quem acompanhou sabe que a gente falou aqui sobre como que é o luto, como a gente se sente, como podemos lidar melhor com ele, como a gente pode lidar com alguém que está passando por uma experiência de luto, como que a gente lida com a nossa ansiedade durante o luto. E diversas coisas foram surgindo também com os assuntos de vocês, né? As perguntas de vocês, as experiências de vocês, né? Então, se vocês já quiserem começar, vou deixar uma pergunta aqui sugestiva, assim, né? Uma pergunta não, tipo, um encaminhamento aqui para vocês fazerem perguntas. Pensando mesmo no tema, né? Teve alguma coisa que vocês acharam interessante, que gostaria de perguntar mais sobre o luto? Também tem alguma questão mais particular em que você não se sinta exposto em perguntar, tá? E receber a resposta, em que eu possa me aprofundar um pouco mais. Pode fazer essa pergunta aqui no comentário. Tem um tempinho aqui que a gente acaba precisando esperar, né, até o comentário aparecer para mim em tempo real. E, enquanto isso, eu vou também aqui pensando o que a gente pode falar, né? As pessoas passam bastante por experiências de tristeza, né? Tristeza profunda durante o luto. Não é algo que vai acontecer com todo mundo e da mesma forma com todo mundo, mas muitas pessoas acabam sendo até diagnosticadas com depressão após um luto. É normal que a gente tenha realmente um rebaixamento do nosso humor, a gente possa realmente se sentir deprimido durante uma experiência de luto.
isso é esperado porque você tem que reagir ao seu ambiente, né, para você estar adaptado a ele e saber sobreviver a ele e nele, na verdade. Mas também ocorre a situação em que as pessoas podem desenvolver mesmo a depressão ali, que ela já passa daquele estado normal do luto para uma situação, uma doença, né, psicológica, uma patologia, em que se é agravado condições ali da psique da pessoa, né, sentimentos de culpas, comportamentos também que não são comportamentos bons para a pessoa, né? Ela pode desenvolver um hábito ali de não querer mais fazer coisas que ela gosta, um hábito de não querer mais se mover, se movimentar, e aí ela pode, né, isso pode ocasionar mais questões ali, mais dificuldades na vida dela, tanto de saúde como física, quanto, né, a própria saúde psicológica, convívio social. Então, os pensamentos, né? Os pensamentos que as pessoas podem desenvolver ali, né? A recorrência daqueles pensamentos pode sim e se tornando uma depressão mesmo, uma depressão profunda. E nesses casos a gente precisa procurar ajuda profissional rápida, logo, para você ter o acolhimento que você precisa, né? Você precisa realmente, nesse momento, de uma ajuda de um profissional para você lidar com o que está vindo de você, que tem muitas questões que provavelmente são suas mesmo, da sua história de vida, da sua forma de lidar com a vida, junto com a situação que acabou de acontecer, com a perda que você acabou de ter, né? Então, de uma situação que você está vivendo ali, que é natural da vida, embora muito dolorosa, você pode passar a viver uma situação onde outras questões suas podem surgir, onde outros pensamentos disfuncionais, outras dores, outros traumas ali guardados dentro de você podem começar a ter um espaço grande ali na sua vida e te sufocar, né? Então, é importante falar que depressão não é algo simples assim de vou ignorar, né? Depressão é perigoso, gente. Depressão é perigosa. Depressão dói muito, é um sofrimento intenso, né? As pessoas muitas vezes não dizem que é muito assim, faz parte até do quadro as pessoas não sentirem muitas vezes mais ligação com o que está acontecendo na vida cotidiana, não sente mais sentimentos de uma maneira que as façam se sentir vivas e bem, né? Mas tudo isso causa um outro sofrimento muito grande, que é o próprio tédio, o próprio vazio, a própria solidão, falta de representação, falta de vinculação com a vida, que é em si um sofrimento, intenso. Gente, obrigada pelos coraçõezinhos, obrigada quem tá chegando aí, muito boa noite. É muito bom falar aqui com vocês, é sempre um prazer esse momento. Eu tô falando aqui para vocês sobre o luto, né? Como o luto também pode desencadear, no luto complicado, uma depressão, né? Depressão profunda. Dizendo também que é normal ficarmos deprimidos, passarmos por um período de depressão ali natural, dentro de uma situação adaptativa, de perda, né? De sofrimento ali. Mas existe a possibilidade disso se tornar uma patologia, um transtorno mental, a depressão mesmo profunda, em que a situação, os momentos vão se passando, as coisas vão acontecendo e você continua com muita culpa, com outros traumas, outras questões se sobressaindo na sua mente, na sua vida, e você vai ali se debilitando cada vez mais. E isso não é o percurso natural. Nós temos o direito de ter saúde, né? Existe a promoção de saúde, o cuidado, a saúde mental busca isso. E você pode sim cuidar da sua saúde mental. Esse é o meu papel, ajudar vocês, as pessoas que me procuram, a cada vez mais conquistar a saúde mental.
para vocês poderem sim viver e não apenas sobreviver. Porque guerreiros todos somos. Passar por todos esses sentimentos e as fases da vida é um verdadeiro desafio. Muitas vezes, não é? E mesmo que você esteja ali com um machucado enorme, ou um machucado menor, ou uma coisa faltando, ou um excesso de problemas, ainda assim você está lutando muito, independente de qual a tua história. Você é, sim, guerreiro. Mas nós podemos procurar um cuidado em que torne, de alguma maneira, a nossa relação conosco mais leve e saudável. A Ju tá aqui também, deixa eu ver, o Cláudio tá aqui. O Cláudio, boa noite, Cláudio, boa noite, Ju. Gente, pra quem tá entrando agora, essa live é uma live especial. Então não tem um tema pré-definido, embora eu traga aqui os temas que foi abordado nesse mês, né? E vocês podem nessa live, é o meu pedido, fazer perguntas sobre luto, sobre coisas que vocês têm dúvida em relação ao luto, sobre questões que ficaram das nossas últimas conversas e qualquer outra pergunta que você também queira fazer agora, porque é pertinente para você. E aqui também podemos abordar algum tema livremente, tá bom? Então, essa live depende muito da nossa interação, tá bom? Ela é uma live livre e espontânea. E eu tenho certeza que tem muitas coisas que a gente pode abordar aqui. E se você trouxer o que você quer, vai ser um tema bem interessante. A Thaís falou aqui, né? Eu acho que é a pergunta dela. Sobre lidar com o luto. Como podemos lidar com a fuga para não lidar com isso? Exemplo, fingir que aquilo não existe e nem te afetou. Ah, sim. A pergunta da Thaís é a seguinte. Como que a gente lida com esse comportamento que muitas vezes temos, ou alguns perfis, né? Algumas pessoas vão ter mais que outras, que é o comportamento de evitar pensar no que aconteceu, evitar viver aquilo. É como se tal coisa aconteceu, meu passarinho morreu, então logo eu olho para aquilo, ok, ele morreu e eu não penso mais naquilo. Ou eu não penso nos sentimentos, ou eu não sinto os sentimentos, eu busco fugir daquela situação, né? Conscientemente. Então, uma tentativa de evitar aquele processo inteiro do luto. E nós, como já falamos sobre isso, sabemos que o processo do luto é sim doloroso. E muitas vezes é doloroso demais. Então é claro que se há uma possibilidade de fugirmos disso tudo, tentar fazer um pulo, né? Vamos saltar, vamos para a próxima fase. Quero passar por isso voando, correndo. Se existe essa possibilidade, quantos de nós não vamos querer passar por isso? Na verdade, acho que quase todo mundo vai querer passar por isso, né? A não ser que você perceba o sentimento de cara e aí você não consegue fugir, aí você entende que não tem nem como eu passar, porque olha que eu tô olha esse sentimento, como é que eu não vou viver ele? Mas existe sim maneiras de nosso cérebro, mecanismos de defesa, reprimir esses sentimentos, esses pensamentos, esse momento. Nosso cérebro, sim, ele tem um poder de esconder de nós mesmos, da nossa consciência, o que está se passando. Isso é muito mais comum do que talvez vocês imaginem. A questão é que essa não é uma forma saudável. Eu digo assim, há momentos em que possa até ser necessário para aquela pessoa naquele momento não viver aquilo. De alguma maneira ela não se sente preparada e aquilo poderia realmente desestruturá-la de alguma maneira, né? Ela iria viver ali uma depressão muito profunda ou um transtorno de ansiedade muito alto ou, né, situações
de oscilação de humor, de diversas coisas poderia acontecer que ali, talvez, a psique dela entende que aquilo não... que ela precisa fazer de conta que aquilo não existiu, que aquela situação de perda não existiu para ela não ter que passar por aquilo, porque não se sente preparado para lidar com aquela dor. É como se a gente tivesse um sinalizador que diz: olha, até aqui eu aguento. Passando daqui eu não aguento mais. Então, quando a gente fala que não aguenta mais, a gente recalca. Dentro da psicologia, a gente fala que a gente recalca. Então, nossa consciência acha que aquilo não existe mais. Ela vive como se aquilo não fosse real. O que é muito curioso é que, por mais que você pense isso, porque eu também falei que isso não é 100%, assim, tipo, não vai acontecer 100%. Não, você não vai conseguir fazer de conta que não existe 100%. E aí, juntando, né? Por quê? Por mais que sua consciência não enxergue, o teu comportamento mostra que você está sob influência daquela situação. Você sim começa a viver aquilo inconscientemente. Às vezes você começa a viver uma situação em que você repete aquela situação sem perceber. Por exemplo, também o que pode... Olha um exemplo fictício, só para ajudar vocês a imaginar comigo. Né? Suponha que a pessoa, ela não vai experimentar ali, naquele instante que aconteceu, a morte de um ente querido. E então ela não lembra daquilo. Ela fala daquilo, mas é como se fosse um filme, ou ela tá falando da terceira pessoa. Ela não se conecta com o sentimento, com a situação. Ela fica muito num racional em que ela não se aproxima, não vive aquilo de verdade. E aí, nesse caso, o que pode acontecer? De repente, essa pessoa, dentro do inconsciente dela, imagina que ela tem culpa. Ela se sente culpada, né? Pode ser outra coisa, né? Pode ser outra coisa. Sei lá, ela pode achar que está abandonada ou que ela está sozinha, né? Mas vamos fazer de conta que ela se sente culpada. Então ela, na consciência, ela pensa que tá tudo ok, mas no comportamento ela começa a deixar de fazer coisas que ela gosta. E ela não entende porque ela não tá fazendo as coisas, mas ela, ai, não quero mais fazer nada, ai, eu não sou mais boa naquilo, eu não sou boa naquilo outro, ai, eu não quero mais falar com ninguém. Então, de repente, lá dentro do coração dela, lá dentro dela, ela não tá fazendo isso porque ela sente que não merece mais. Não merece mais ser feliz, não merece mais conviver com as pessoas, porque ela se sentiu culpada por aquilo, porque no fundo ela se sente culpada. Né? A pessoa, por exemplo, não viveu um luto e aí dentro dela, do inconsciente dela, ela tem muita raiva do que aconteceu. Raiva de alguém ou de algo, de alguma coisa. E aí ela começa a ter um comportamento agressivo com as pessoas. Ela fica grosseira, ela fica brava. E, e ela não sabe por quê. Ai, não quero mais fazer amizade com ninguém. Ai, as pessoas não são confiáveis. Então são coisas que ela pode nem saber que ela tá sentindo. Mas por que ela tá sentindo, ou o que significa o que ela tá sentindo, mas ela reage àquilo, ela sente na dinâmica, porque ela não consegue apagar aquilo completamente dela, da psique dela, tá no inconsciente. E aí muitas vezes, é muito complexo, porque muitas vezes isso tudo vira sintoma, tá? A gente chama de sintoma, o comportamento que é desencadeado por uma questão, uma dinâmica ali. Então, também ela pode psicomatizar, ela pode adoecer, né? A gente tem um exemplo de uma pessoa aqui bastante querida, que até participou bastante da nossa live aqui nesses últimos tempos, que falou de uma questão que ela tá perdendo a visão e ela fala que, tipo, não tem uma causa que tenha sido descoberta biológica. O que se entendem é que é algo de origem psicológica. Então as pessoas muitas vezes podem parar de andar, podem parar elas podem sentir uma dor específica e etc. Então, assim, vocês verem, as pessoas podem ter um comportamento agressivo, pode ficar se isolando, pode, sei lá, ela pode parar,
ter dificuldade de se relacionar com as pessoas, porque elas não confiam. Por quê? Porque tem questões ali não resolvidas que aquele luto precisava trazer à tona para ela elaborar, para ela poder passar pelaquela fase e poder seguir em frente. A gente sempre vai seguir em frente, mas precisamos seguir em frente integralmente. Precisamos seguir em frente com o nosso coração também. E aí a gente entende que quando decidimos que vamos sim viver aquele momento de luto, a gente vai viver um processo que não tem um prazo aqui determinado, uma data. E não tem um limite de até quanto eu posso sentir. Minha cachorrinha tá sonhando. Até quanto eu posso sentir? Eu posso limitar? Não existe. Então, é lidar com um desconhecido que já é doloroso e que eu não tenho como controlá-lo. Mas a gente não pode esquecer que nós temos sim muitos recursos dentro de nós que são ativados quando nos colocamos em situação de sim, de se autodescobrir e de se autodesafiar e de viver. Todos nós estamos aqui vivendo, não é? Então a gente precisa realmente passar por processos em que muitas vezes não sabemos resultados de imediato, não sabemos antes de acontecer qual vai ser o resultado. Mas se a gente ainda procura um profissional para nos ajudar, com certeza a gente já está criando um caminho para que seja o melhor para a gente, para que seja saudável, não é? Porque se o profissional já atendeu várias pessoas com aquela mesma questão, ele entende que nesse momento eu estou me sentindo muito deprimida, ou que nesse momento eu estou muito irritada, ou que nesse momento eu estou confusa. Ele sabe que isso é um processo, ele vai conseguir me entender, ele está ali disposto a me ajudar. Eu estou aqui disposta a me ajudar. Então, a chance de aquilo acontecer e o processo trazer frutos positivos é muito maior. Então, a gente pode sim ser mais otimista no nosso processo. Por mais que a gente não saiba o que realmente vai acontecer de forma exata. E assim, eu falei sobre estresse, né? Ou sobre ficarmos agressivos, estressados. Esse é um ponto que eu quero trazer também. A gente não só fica estressado quando a gente culpa alguém ou fica bravo com alguém. Nós ficamos estressados e irritados quando a gente está sendo exigidos demais. Quando há uma sobrecarga muito alta sobre nós. Quando a gente passa por uma situação como essa. Então não precisa existir um motivo específico. É a nossa sobrecarga. É o todo, sabe? Nós ficamos irritáveis também. Então, deixa eu ver aqui, retomando a resposta da Thaís, né? E aí a gente pode sim, por causa dessas coisas todas, achar que não estamos lidando, que não estamos pensando naquilo, mas a gente está sim vivendo isso aí de alguma maneira. E aí, por que que a gente, por mais que você, naquele momento, de repente, seja o melhor momento de você não sentir, por que que é bom passar pelo processo? Porque nesse processo você vai se fortalecer. Ok. Há processos de luto tardio. Há pessoas que não vivem o luto no momento e vão vivenciar quando tem uma oportunidade. Isso é, inicia um tratamento psicológico ou porque alguma coisa desencadeou. Em alguma outra fase da vida, ela pode vivenciar um luto de quando ela era uma adolescente, de quando ela era uma criança. É um momento em que ela vai poder sim trazer todos esses sentimentos que estão numa caixinha aí guardada dentro dela à tona, para ela ir elaborando um por um, aos pouquinhos. Ou no ritmo dela, a gente não sabe qual é o ritmo da pessoa, se vai ser aos pouquinhos, vai ser oscilando um montão, um pouquinho, um montão, um pouquinho, um montão, um montão, um pouquinho, né? Não tem essa exigência. A gente precisa desenvolver, na verdade, a compreensão. Então,
Se naquele momento você era muito jovem e aí não tinha terapia, não tinha o apoio que você precisava para passar por tudo aquilo, ou você estava sendo muito exigido em alguma coisa e precisava não focar nos seus sentimentos ali naquele momento, infelizmente, pode ser que tudo bem, mas quando você tiver essa oportunidade de viver esse luto, você vai ensinar a sua própria psique a entender que você tem recursos suficientes para lidar com ele. Você, você vai percebendo, né? Porque assim, é como se você achasse que não fosse dar conta da situação, que não fosse elaborar, integrar. E não, somente vai se adaptando, vai entendendo aquilo. E vai entendendo até que ponto a gente pode realmente mudar uma situação, até que ponto a gente pode esperar uma coisa ou esperar outra. E entender que a gente lida, assim, até com o insuportável, muitas vezes, né? Cada um da sua forma e da sua maneira. E, para finalizar, a experiência, né? A experiência das pessoas que não vivem a dor, os sentimentos, porque assim, não só no luto, tá, gente? Agora vamos pensar que o luto é um exemplo, né? Um tipo de situação. Mas muitas pessoas que viveram um trauma muito grande ou sucessivas experiências onde foram muito magoadas ou negligenciadas, desprezadas, rejeitadas, né? Tudo isso. Muitas dessas pessoas, muitas vezes, elas entram numa dinâmica psicológica de não sentir as coisas, de buscar não sentir. Isso sem elas se darem conta, tá? Isso acontece automaticamente. A gente pode falar, dentro da teoria do Winnicott, que é um falso self. A gente cria também um falso self. Uma personalidade ali, uma estrutura para bancar uma realidade em que a gente se põe de uma maneira específica que não é diretamente quem nós realmente somos. E quem nós realmente somos fica guardadinho, protegido ali, porque é como se não pudesse vir à tona. Então, assim, a gente pode ver isso de várias maneiras, tá? A gente pode ver de várias maneiras. Eu penso dessa maneira, mas também tem tem outras formas de pensar também, né? O próprio trauma, né? O trauma que fica no inconsciente, reprimido, né? Tem a persona, né, também, em que a gente pode criar uma persona para várias personas para viver no mundo. A gente vive, né? A gente precisa realmente delas. Mas muitas vezes eu acho que a teoria que mais me consegue fazer eu trazer o que eu quero dizer para vocês é essa, do falso self. É essa versão da gente que não é diretamente a gente. Muitas vezes é uma versão que a gente cria para o mundo, para o outro, para o ambiente, para a pessoa, para a vida. E aí, muitas vezes, a gente faz o quê? Busca agradar o outro. Então você se torna uma pessoa, né, um personagem ali, em que tá o tempo inteiro buscando seguir as regras das outras pessoas e nem sabe quais são suas próprias regras. Também você pode ter uma atitude contrária, você pode se tornar uma pessoa que começa a reagir muito ao mundo. Você começa a não se permitir também ser uma pessoa que se vincula, que se abre, que confia. Pode ser o contrário também, se torna uma pessoa mais assim, sabe aquela pessoa mais distante emocionalmente, mais calculista, né? Então, eu tô falando isso porque você pode criar vários selfies diferentes do que você realmente é, que te torna mais distante do seu verdadeiro eu, mas que ainda é você, tá? E, e aí parece que você não vai mais sentindo as coisas. As coisas não vão mais fazendo tanto sentido. A vida que você vive parece que não é mais tão interessante. Os sentimentos parece que não são tão reais. É como se você vivesse um filme assim. É como se nem
como se as coisas não fossem verdadeiras mesmo. Então, às vezes o preço é muito alto, né? Ah, eu não vou sofrer essa dor que foi essa perca. Mas essa perca mudou toda a sua vida. Agora ela já não é mais a mesma. Mas a partir do momento que você perdeu aquela pessoa, você pegou uma parte sua e guardou totalmente. E você seguiu sem aquela sua parte. Então, você não tá inteira vivendo a partir dali. E isso pode te causar um sentimento de vazio e de falta de sentido e de não estar vivo. Então, precisamos sim cuidar da gente, olhar para os nossos sentimentos. Muitas pessoas que vivem assim por muito tempo, por muitos anos, nem acham que aquilo pode ser revertido, pode ser mudado. Acha que é daquele jeito mesmo. Mas muda, gente. Quando a gente começa a encarar também as nossas dores, nós também nos permitimos começar a sentir coisas boas também. E também quando a gente sente muitas coisas dolorosas, também podemos nos permitir sentir coisas boas. Por que não? Vamos tentar nos abrir para sentimentos bons, para experiências boas. Às vezes, nós nos prendemos muito naquilo que estamos vivendo aqui no nosso quadrado, na nossa realidade, e não percebemos a infinitude de possibilidades, a infinitude de sentimentos. Às vezes nos prendemos dentro dos nossos próprios sentimentos, sabendo ou não sabendo que nós podemos sentir infinitos tipos de sentimentos, percebermos a vida de diversas outras formas. Então, a gente pode nos desafiar a nos conhecermos mais, a experimentarmos mais. É possível, entende? E a gente às vezes tem que se jogar nesse outro lugar, às vezes tem que pesquisar alguma coisa, a gente tem que procurar, a gente tem que se abrir, se permitir para isso. Então eu achei ótima a sua pergunta, Thaís, porque pude trazer aqui vários pontos, vários temas que me ajudou bastante aqui contribuir um pouco mais, né? Com o que eu queria trazer, espero que eu tenha conseguido aqui abarcar a sua pergunta. Se ficou mais alguma dúvida, pode me fazer. Quem quiser me perguntar mais alguma coisa, pode me perguntar, tá bom, gente? A live, ela vai acontecer com as perguntas, tá bom? Porque hoje eu não programei, assim, um roteiro. Hoje é uma live especial, uma live que a gente cria juntos e que a gente tem um assunto aqui leve que vai surgindo, tá bom? Digam aí o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando do que eu falei, o que tá despertando em vocês. Como é que tá a noite de vocês? E quem sofreu luto na infância? Lidar com isso na vida adulta acaba sendo mais comum ou mais difícil de lidar? A Thaís perguntou. Acredito assim que depende. Depende da pessoa. Depende da estrutura da criança ou do adulto. Depende do ambiente. Tem crianças que vão viver um luto ali na infância de uma forma mais completa e de uma forma natural até, né? Já tem outras crianças que vão viver de maneira complicada, né? Outras crianças vão guardar esse luto, vai virar um luto tardio, né? E será muito importante que essa pessoa venha um dia assim a experienciar o luto. Mas e se não houver oportunidade, essa pessoa vai guardar aquele luto com ela, vai carregar aquele luto não resolvido, elaborado, né? E aí o adulto também, eu imagino, né? Assim, a gente espera que os adultos vão se desenvolvendo e vão adquirindo mais recursos, tanto que é o próprio adulto que cuida da criança interior dele. É o próprio adulto que pode mudar o percurso da vida, que pode
seguir seus caminhos, que pode se surpreender com ele mesmo, que pode dizer para aquela criança que ele foi um dia, que o que ela estava pensando sobre ele, algo que não era legal, eu não sou tão bom, eu não sou amado, eu não vou conseguir. Esse adulto pode falar para essa criança que não, eu tô aqui com você, eu vou cuidar de você, a gente vai conseguir, a gente tá conseguindo. Tá vendo? Eu te prometi, eu tô procurando aqui fazer isso por você. Tá difícil, mas olha, eu sei que você sentia isso, tinha esse desejo no coração e eu vou atrás pra gente conquistar. Ou então, não, eu sei que você tá sofrendo, vem cá, fica aqui comigo, vai passar. Então, assim, a gente vai adquirindo, né? E aí é interessante que a gente procure ajuda quando a gente não consegue. Porque nós somos adultos, muitas vezes, não sabemos lidar com as coisas também. É normal. É normal a gente ficar sem saber o que fazer, é normal a gente ficar confuso, é normal sentirmos medo, é normal nos perdermos. É normal, gente. E aí ter uma pessoa ali de referência, alguém para poder nos ajudar a nos orientar, faz toda a diferença, né? Alguém que pode ali, às vezes nem nos orientar, mas tá ali do nosso lado, tá ali nos acolhendo. Ou então, quando a gente não tem ninguém ali naquele momento, procura nós mesmos. Procura essa outra parte nossa que guarda tanta informação e que tem uma psique aqui funcionando e a todo tempo se desenvolvendo, né? Pergunta a si mesmo, confia em si mesmo e busca. Vamos sair dessa situação, se não for agora, vai ser amanhã ou daqui a pouquinho, a gente vai se encontrar novos pensamentos, novos caminhos. Às vezes é lidar com aquele momento, é tolerar, ter paciência. E, gente, a live de hoje, ela é uma live assim mais curta também, mais pontual, mais assim, mais objetiva nesse sentido de vocês fazem as perguntas, eu respondo, a gente conversa um pouquinho. E aí a gente retoma na próxima semana com a live music, tá? A gente vai colocar nos stories qual vai ser a música da próxima semana. A gente vai deixar também vocês sugerirem as músicas para o próximo mês, tá bom? Eu vou pedir que vocês respondam no direct, no stories. E também eu vou pedir que vocês compartilhem a live com alguém que vocês queiram que ouça as mensagens, para também ajudar aqui o perfil, que vocês possam também interagir nos comentários, deixar o que vocês pensaram sobre os temas, sobre alguma coisa que é pertinente para vocês, tá bom? Eu fico muito feliz com a presença de vocês. Dá tempo aqui de vocês mandarem alguma mensagem, vou esperar que vocês falarem alguma coisinha, né? Se despedirem, ou até mesmo fazer uma última pergunta. Agradeço a quem acompanhou do começo ao fim. Quem chegou depois e continuou também. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma coisinha pra gente conversar? Tá bastante calor, né, gente, nesses últimos dias. Deixa eu pensar aqui. É que esse tema do luto, ele é muito... Tem muitas coisas para se abordar, né? Bom, mas como eu não tô vendo perguntas, então a gente vai caminhar pro encerramento, tá bom, gente? Pensando assim, depois dessas conversas que a gente teve, desses períodos que a gente teve aí conversando, das dúvidas que vocês tiraram,
mudar alguma coisa pra vocês, acrescentou algo novo pra vocês, vocês aprenderam mais alguma coisa aí sobre o luto, trouxe alguma reflexão nova aí pra vocês. Podem compartilhar aqui se vocês quiserem, ou então leva essa questão com vocês, pra vocês terem em mente, né? Como é que você se coloca hoje diante da, da morte, né? Seja do que for, de quem for, ou do bichinho que for, né? Ou da coisa que for, mas principalmente de pessoas. E aí tem até uma pergunta, né? Como é que você se coloca diante da sua própria finitude? Da sua própria finitude. Como que você se coloca? Como que você lida com isso? São pensamentos que eu trago aqui, né? Esse tema, porque as pessoas até falam de luto, mas as pessoas veem ainda como um tabu, né? As pessoas não se aprofundam, né? As pessoas não querem lidar com esse assunto diretamente. Mas quando a gente busca lidar de verdade, aí sim a gente encontra forças, a gente conhece e reconhece recursos dentro de nós que a gente não enxergava antes. E aí sim a gente começa a olhar para esse tema como algo que faz parte da vida, de verdade. E talvez você comece a lidar com isso de uma maneira menos como algo que faz parte do que é. Não como uma coisa distante, algo que é só imposto e assustador, né? Mas você começa a entender que é a forma como funciona. É uma certa condição. E talvez você comece também a parar de relutar. Você para de relutar um pouquinho e começa talvez a entender mais a dinâmica, a entender mais aonde que deve, onde deve estar teu foco, o que você deve valorizar, né? Você começa a perceber que você pode sentir os sentimentos. Você começa a perceber, nossa, olha o sentimento que a gente é capaz de sentir. É assustador, mas ao mesmo tempo é tão humano. Então, você começa, né, a ver a condição da nossa natureza como ser vivos. E eu acho que esse tema dá para se aprofundar muito mais em quesitos de espiritualidade, quesitos de é, convivência social, macros, né, tipo ecológica, de todas as formas. Gente, essa é a minha mensagem, tá? De hoje. O John colocou a carinha aqui de coraçãozinho. O Cláudio colocou aqui. Hoje estou sem inspiração para comentar. Normal. Nesse calor, talvez a gente só queira também tomar uma aguinha, uma água de coco, né? Ou só ouvir mesmo, ficar mais de boa, né? O John fala aqui também. Depende da forma como ocorreu a perda do ente querido. Faz toda a diferença mesmo, como a gente, né, como a gente vivencia aquela experiência, de como que ocorreu. É aí que você pode viver um luto que tem uma tendência a ser mais natural ou complicado. Faz toda a diferença mesmo. Aí o John falou aqui embaixo também, quando é natural, acredito que é mais fácil a aceitação. Com certeza, com certeza. Com certeza. Mas assim, né? Quando é natural, assim, é uma das condições mais favoráveis, né? Existem muitas coisas que a gente precisa também elaborar com nós mesmos pra gente enxergar essa realidade também dessa maneira natural. Mas assim, eu entendo que a morte em si, ela sim desperta muitos sentimentos na gente. Muitos sentimentos. De todos os tipos. E aí a gente no luto vai experimentando vários tipos, vários pensamentos, vai experimentando vários sentimentos, vai questionando o próprio sentido da sua vida, da vida no geral. Você vai questionando muitas coisas. E no final você pode sair dali com algo novo, com um direcionamento novo. E mais forte também. E com a saudade também, né?
ou então até com uma aceitação, né? Uma saudade, mas um sentimento de pode ir, tudo bem, né? Mas acredito que, dependendo de qual era a sua ligação, vai ter momentos que você vai sentir uma falta imensa daquela pessoa, né? Ou daquele serzinho. O Cláudio falou aqui, meu raciocínio está lento hoje. Eu entendo, acontece mesmo. Tem dias e dias, né? Gente, obrigada por hoje. Boa noite a todos vocês. Que vocês possam descansar para amanhã aproveitar um novo dia, aí um dia de trabalho, um dia de quem emendou feriado, não sei, porque na quarta-feira é mais difícil, né? Mas que seja um novo dia para todos nós e que a gente siga aí em frente, em busca dos nossos objetivos. O John falou aqui. Ontem mesmo eu estava questionando meus irmãos sobre eles falarem que sente saudade do meu pai. Aí é uma situação assim mais particular que eu não entendo direito o contexto, né? Mas assim, sentimento é algo que cada pessoa acaba sentindo da sua maneira, né? Então, a gente não. Você sente que vocês entrarem em um consenso, né? Porque sentir saudade a gente sente, né? Não tem como não sentir. Há algumas pessoas que não entram muito em contato com isso, ou até mesmo se adaptam a uma nova vida sem a pessoa, com mais facilidade, mas depende, né? Como é que cada um vive aquilo. Acho que isso é muito singular, assim, né? E aí só um comentário para mim fica mais distante de conseguir compreender de fato o que você experienciou e está pensando e sentindo. Então, boa noite, Wellington, também. Deus abençoe. Ele falou aqui. Boa noite também para você. Boa noite, John. Ele falou boa noite aqui. O Cláudio, boa noite, Tainá. Fique com Deus. Boa noite para vocês todos, tá? Fiquem bem. E a gente se vê na próxima semana. Boa noite a todos. Deixa eu ver aqui, a Thaís, o David, a Juliana, obrigada por participar. A Ívila também, desde o começo, hein, Ívila? O Wellington, obrigada, gente. Então, tchau, Cláudio, Thaís, John, David, Juliana, Wellington e Ívila. E todos que participaram aqui, já saíram. A live vai ficar gravada, podem assistir novamente, tá, gente? E compartilharem. Tchau, tchau. Boa noite, minha linda. A Ivana falou. Tchau, tchau, gente. Beijo. Corações pra vocês também.